Circuito integrado. Em eletrônica, um circuito integrado SI, chip, microchip ou nanochip, do inglês chip, microchip e nanochip, respectivamente, é um circuito eletrônico miniaturizado composto principalmente por dispositivos semicondutores sobre um substrato fino de material semicondutor. Os circuitos integrados são usados em quase todos os equipamentos eletrônicos usados hoje e revolucionaram o mundo da eletrônica. Um circuito integrado híbrido é um circuito eletrônico miniaturizado constituído de dispositivos semicondutores individuais, bem como componentes passivos ligados a um substrato ou placa de circuito. Os circuitos integrados foram possíveis por descobertas experimentais que mostraram que os dispositivos semicondutores poderiam desempenhar as funções de tubo de vácuo e desde meados do século XX, pelos avanços da tecnologia na fabricação de dispositivos semicondutores, a integração de um grande número de pequenos transistores em um chip pequeno foi uma enorme melhoria sobre o manual de montagem de circuitos com componentes eletrônicos discretos. A capacidade do circuito integrado de produção em massa, a confiabilidade e a produção de bloco de abordagem para projeto de circuitos assegurou a rápida adaptação de circuitos integrados padronizados no lugar de desenhos utilizando transistores pequenos. Há duas principais vantagens de circuitos integrados sobre circuito discreto: custo e desempenho. O custo é baixo porque os chips com todos os seus componentes são impressos como uma unidade por fotolitografia. Um puro cristal de silício chamado de substrato que são colocados em uma câmara. Uma fina camada de dióxido de silício é decomposto sobre substrato, seguida por outra camada química chamada de fotoresiste. Além disso, muito menos metal é usado para construir um circuito como um circuito integrado do que como um circuito discreto. O desempenho é alto, visto que os componentes alteram rapidamente e consomem pouca energia em comparação com os seus homólogos discretos, porque os componentes são pequenos, estão próximos. A partir de 2006, as áreas de chips variam de poucos milímetros quadrados para cerca de 350 milímetros quadrados, com até 1 milhão de transistores por milímetro quadrado. Chips feitos de nanotubos de carbono em vez de silício podem dar a origem a uma nova geração de dispositivo eletrônico mais rápido e com maior eficiência energética. História. A ideia de um circuito integrado foi levantada por Geoffrey Dahmer, 1909 a 2002, o cientista que trabalhava para a Royal Radar Establishment do Ministério da Defesa Britânica. Dahmer publicou a ideia em 7 de maio de 1952 no Symposium on Progress in Quality Electronic Components em Washington, D.C. Ele deu muitas palestras públicas para propagar suas ideias. O circuito integrado pode ser considerado como sendo inventado por Jack Kirby, do Texas Instruments, e Robert Noyce, da Fairchild Semiconductor. Trabalhando independentemente um do outro, Kirby registrou suas ideias iniciais sobre o circuito integrado em julho de 1958 e demonstrou com sucesso o primeiro circuito integrado em função de 12 de setembro de 1958. Em seu pedido de patente em 6 de fevereiro de 1959, Kirby descreveu seu novo dispositivo como a Body of
semiconductor material, very hard component on the electronic circuits are completely integrate. Kirby ganhou em 2000 o Prêmio Nobel de Física por sua parte da invenção do circuito integrado. Norbert Noyce também veio com a sua própria ideia de circuito integrado meio ano depois de Kirby. O chip de Noyce tinha resolvido muitos problemas práticos que o microchip desenvolvido por Kirby não tinha. O chip de Noyce, feito em Fairchild, era feito de silício, enquanto o chip de Kirby era feito de germânico. Marca e evolução do circuito integrado remontam a 1949, quando o engenheiro alemão Werner Jacob Siemens AG entregou uma patente que mostrou o arranjo de 5 transistores em um semicondutor. A utilização comercial de sua patente não foi relatada. A ideia do precursor da IC foi a criação de pequenos quadrados de cerâmicas partilhas, cada um contendo um único componente miniaturizado. Esta ideia, que parecia muito promissa em 1957, foi proposta para o exército dos Estados Unidos por Jack Kirby. No entanto, quando o projeto foi ganhando força, Kirby veio em 1958 com um design novo e revolucionário, o circuito integrado. Escala e integração e nanotecnologia. Com os componentes de larga escala de integração, em inglês Large Scale Integration, LSI, nos anos 80, a integração em muita larga escala, Very Large Scale Integration, VLSI, nos anos 90, vieram os microprocessadores de alta velocidade tecnologia MOS, que nada mais são que muitos circuitos integrados numa só mesa ipsiaxial. Atualmente, a eletrônica está entrando na era da nanotecnologia. Os componentes eletrônicos se comportam de maneira diferente do que na eletrônica convencional. A microeletrônica, nestes, a passagem de corrente elétrica praticamente não altera o seu estado de funcionamento. Nos nanocomponentes, a alteração de seu estado em função da passagem de corrente deve ser controlada, pois existe uma sensibilidade maior às variações de temperatura e principalmente a variações dimensionais. Estas causas alterações das medidas físicas do componente de tal forma que podem vir a danificá-la. Por isso, a nanotecnologia é tão sensível sob o ponto de vista de estabilidade de temperatura e pressão. Nanochip. Uma tecnologia nanochip é um circuito integrado eletrônico tão pequeno que pode ser medido com precisão apenas na escala nanométrica. É um dispositivo semicondutor que aumenta a gama de chips de armazenamento removíveis. Nanochips também são usados em produtos eletrônicos de consumo como câmeras digitais, telefones celulares, PDAs, computadores e laptops, entre outros. Nanochip é um pequeno sistema eletrônico que possui alto poder de processamento e também pode caber em um único volume, assumindo com menos necessidade de energia. A nanotecnologia de nanochip é benéfica, pois seus chips de armazenamento não dependem dos limites da litografia. Fabricação. A importância da integração está a baixo custo e alto desempenho, além do tamanho reduzido dos circuitos aliado à alta confiabilidade e estabilidade de funcionamento, uma vez que os componentes são formados ao invés de montados. A resistência mecânica destes permitiu montagem cada vez mais robustas a choques e impactos mecânicos, permitindo a concepção
e de portabilidade dos dispositivos eletrônicos. No circuito integrado completo ficam presentes os transistores, condutores de interligação, componentes de polarização e as camadas de regiões isolantes ou condutoras, obedecendo seu projeto de arquitetura. No projeto de formação, o chip é fundamental que todos os componentes sejam implantados nas regiões apropriadas da pastilha. É necessário que a isolação seja perfeita quando for o caso. Isso é obtido por um processo chamado difusão que se dá entre os componentes formados e as camadas com materiais dopados com fósforo e separadas por um material dopado com boro e assim por diante. Após sucessivas interconexões por boro e fósforo, os componentes formados ainda são interconectados externamente por uma camada extremamente fina de alumínio depositada sobre a superfície e isolada por uma camada de dióxido de silício. Rotulagem. Dependendo do tamanho do circuito integrado, apresentam informações de identificação, incluindo 4 seções comuns: o nome ou logotipo do fabricante, seu número, número do lote e ou número serial e um código de 4 dígitos identificando a data da fabricação. A data de fabricação é comumente representada por 2 dígitos do ano, seguido por 2 dígitos informando a semana. Por exemplo, o código 8341 do circuito integrado foi fabricado na semana 41 do ano de 1983, ou aproximadamente outubro de 1983. Desde que os circuitos integrados foram criados, algum design de chips tem usado a superfície de silícios para códigos, imagens e palavras não funcionais. Eles são algumas vezes referenciados como chip art, silicon grafite ou silicon doodling. Outros desenvolvimentos. Na década de 80, foi criado o dispositivo lógico programável. Esse dispositivo contém um circuito com função lógica e conectividade que pode ser programados pelos usuários, ao contrário de ser fixado diretamente pelo fabricante do circuito integrado. Isso permite que um único chip possa ser programado para implementar diferentes funções como loja, portas lógicas, somadores e registradores. O dispositivo atualmente nomeado PR Programmable Gate Arrays, arranjo de portas programáveis em campo, pode-se agora implementar dezenas ou milhares de circuitos LSI em paralelo e operar acima de 550 MW. As técnicas aperfeiçoadas pela indústria de circuito integrado nas últimas décadas têm sido usados para criar máquinas microscópicas conhecidas como sistema microeletrônica, do inglês Microelectromechanical System, MEMS, ver também microtecnologia. Esses dispositivos são usados em uma variedade de aplicações comerciais e militares. Exemplo de aplicações comerciais incluem a tecnologia processamento digital de luz em videoprojetores, impressoras a jatos de tinta e acelerômetros usados em airbags de automóveis. Desde 1998, um grande número de chips de rádio tem sido usados usando CMOS, possibilitando avanços tecnológicos como o telefone portátil DST da Intel ou o chipset 802.11 da empresa Atheros. As funções criadas tendem a seguir o paradigma dos processadores multinúcleo já utilizados pelo processador dual Core Intel e AMD. A Intel recentemente apresentou um protótipo não comercial que tem 80 microprocessadores, cada núcleo capaz de executar uma tarefa independente dos outros. Isso foi em resposta do limite de calor versus velocidade do uso de transistores existentes.
Esse design traz um novo desafio à programação de chips X10 e é uma nova linguagem open source criado para ajudar nesta tarefa.